Coronel Marcelo Gomes Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Coronel Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Nando. Boa tarde a Nanda Miller, que eu sei que está aí também. Boa tarde. Fazendo esse programa que é muito prestigiado aí pelos oficiais da Brigada, e eu aproveito aí o microfone da Guaíba também para cumprimentá-los. É uma honra para nós. E aí, Coronel, estamos aí com um anúncio de um concurso para 6.100 vagas, é isso? Pois é, Nando, isso realmente dialoga, conversa com o anseio da Associação de Oficiais e do próprio clamor aí do povo gaúcho, na medida em que há muito nós dizíamos que segurança pública não é custo, segurança pública é investimento, e que governar é fazer escolhas, mesmo num universo assim de dificuldades e de faltas, né? Tá aí a população do Rio Grande do Sul sendo penalizada pela falta de uma política de segurança, pelo menos até então, né? Mais concreta, mais objetiva. Mas também é importante a gente frisar, né, aos ouvintes aí, que na forma como é anunciado pelo governo do estado, com toda aquela pompa no Palácio Piratini, com autoridades parlamentares e tudo mais, nós temos uma ideia de que esses 6.100 novos integrantes da segurança pública passarão, quem sabe hoje à tarde ou amanhã, a poderem ser visualizados nas ruas do Rio Grande. E não é bem assim, né? Então somente foi assinado pelo governador a autorização para abertura desses editais. Os editais, eles demandam um tempo para serem colocados à disposição, enfim, das pessoas, e em muitos casos sofrem contestações judiciais, de tal sorte que o próprio secretário da Segurança estima que o concurso estará pronto para ser levado a efeito em meados de janeiro, fevereiro deste ano que entra, do ano de 2018. A partir daí serão chamados alguns destes 6.100, dessas 6.100 vagas. Portanto, a gente considera o gesto feito pelo governador, né? Mas de alguma forma se tem que olhar, ter um olhar para esse gesto, né? Com a parcimônia, com a tranquilidade de que vai ainda, durante muito tempo, haver essa ausência de efetivos nas ruas. E também há que se considerar que nesse período, até que esse ingresso aconteça, até que o curso seja posto em andamento e seja possível lá pelas tantas até fazer a parte do estágio prático, neste interim todo vão haver ainda passagens à reserva, vão sair pessoas aí para iniciativa privada. Então realmente a gente tem que de alguma forma reconhecer o gesto, né? Mas situar a população do Rio Grande que, por exemplo, os ingressos que estão sendo feitos agora, eles são frutos de um anúncio e de um concurso público levado a efeito lá em 2014. Quer dizer, então, cuidado aí no avaliar estas informações dadas pelo governo, porque com a pompa e com a cobertura de mídia que foi oferecida ainda no dia, ao longo do dia de ontem, né? Sem um cuidado maior, as pessoas poderão ser levadas a considerar que esse efetivo estará à disposição logo ali adiante, e isso demanda um tempo bastante considerável. Essa é a primeira situação. A segunda é que desses 6.100 vagas, destas 6.100 vagas, não se sabe quantas o governo efetivamente vai chamar, porque ele próprio, o governo, informa que isso depende do andamento da economia, tanto da gaúcha quanto da economia brasileira. Bom, o que a gente está vendo então, tem o concurso, aí depois vai ter o curso, né? Tem o concurso, depois vai ter o curso e depois, aliás, além disso, terão que ser chamadas essas pessoas que forem concursadas, que estiverem aptas, né? E em que número essas pessoas serão chamadas. Bom, neste cenário todo, onde existe o parcelamento de vencimentos, o fracionamento do 13º, onde as promoções da Brigada Militar estão represadas, realmente a associação que pontua, por um lado,
o gesto concreto por parte do governo, com todas essas observações que a gente faz, não tem como realmente se posicionar de maneira a comemorar, porque ainda faltam muitos avanços na política de segurança pública, Nando. Essa é que é a verdade mais absoluta, e os números estão aí para provar, né? Coronel, em relação ao déficit da categoria hoje, qual seria esse déficit e quantos profissionais nós precisaríamos hoje para entrar em atuação imediata no cenário hipotético para sanar esses dividendos, por assim dizer, em relação especificamente aos oficiais da brigada? Veja, Nanda, que nós estávamos há muito pedindo este número que o governo nos traz é um número muito próximo da realidade. Os 250 oficiais, 200 para a Brigada Militar, 50 para o Corpo de Bombeiros e outros 24 concursados no quadro de saúde, que são médicos, veterinários, dentistas, enfim, profissionais para cuidar da saúde da tropa, faziam parte daquilo que a associação, a entidade dos oficiais da brigada vinha demandando o governo. O problema só é verificar isto, como nós dissemos, quando serão chamados. O governo diz que o edital é para breve, mas não garante o chamamento de todos estes. Vão preparar, digamos assim, concursados e vão ir chamando ao longo do ano de 2018. Nós temos uma expectativa muito grande aí que o trânsito político do secretário Schirmer, o conhecimento técnico do secretário substituto, que é o Coronel Everton, que agora há pouco chegou na Secretaria de Segurança Pública, possa de alguma forma passar desta sensibilidade e deste primeiro gesto, que é a assinatura do edital, para a parte concreta, que é chamar realmente em seguida os concursados e passarem a fazer o curso. Nós estamos assim muito céticos ainda, muito pouco comemorativos em face desses gargalos que acabamos de rapidamente expor. A questão realmente das promoções é algo que tem a ver diretamente com os nossos oficiais. Veja que a cada minuto um cidadão gaúcho clama pelo serviço de segurança pública e invoca a tutela do Estado, né? E que violar, por exemplo, a lei de promoções, né? Além da violação à dignidade do nosso servidor na forma deste parcelamento de salários, não nos permite uma comemoração mais efetiva. As promoções da brigada, elas têm o absoluto interesse público na medida em que a nossa organização ela é completamente diferente dos demais servidores, ainda que da área de segurança pública, porque ela obedece a níveis de comando, a princípios de hierarquia e disciplina, e isto tudo impõe um fluxo regular na nossa carreira como condição de eficiência do serviço. Então, o ouvinte, o senhor e a senhora que estão acompanhando o programa do Nando e da Nanda Miller, poderão imaginar assim, mas o que nós temos de concreto a ver com as promoções dos oficiais da brigada? E eu posso responder dizendo que tudo a ver, porque é a alta gestão da Brigada Militar que faz, e do Corpo de Bombeiros que faz o planejamento, que conduz operações, que trata realmente e que essas pessoas, esse pouco número de brigadianos e de bombeiros à disposição da comunidade, deem uma resposta efetiva quando demandada. Coronel, querendo ou não, a gente foge um pouco da pauta, mas querendo ou não, acaba ficando dentro dessa mesma seara. Quando se fala em déficit de pessoal, quando se fala em parcelamento de salários, a gente fala também, usando uma expressão bem conhecida, em situações que afetam o moral da tropa. De que forma pro oficial, pro brigadiano, pro bombeiro trabalhar nessas situações em que ele muitas vezes está sobrecarregado, com material defasado, que a gente sabe sim que o material de trabalho da polícia aqui está defasado, muitas vezes eles precisam enfrentar bandidos que têm uma capacidade de fogo muito maior, e também com essa questão toda envolvendo o parcelamento de salários. Como é que está atuar na Brigada Militar hoje, na polícia? A Brigada Militar, até por vocação, quer dizer, essa possibilidade que nos faz o homem da Brigada e do Corpo de Bombeiros estar tão disponível a esta renúncia pessoal e muitas vezes em detrimento à família e outras condições, nos conduz via de regra ao cumprimento da missão.
O problema em relação aos oficiais da brigada, o parcelamento de salários, vocês sabem, quer dizer, ele viola a dignidade da pessoa, é algo devido a todo o servidor, né? Corresponde a alimentos, corresponde a uma série de outros remédios, o pagamento dos financiamentos habitacionais, mas o problema é que nós não restamos, e ouçam bem o que nós vamos tentar colocar. Nós não estamos convencidos de que esse parcelamento, esse atraso de salário seja necessário, uma vez que o governo tem sido pródigo em informar as suas despesas, mas ele não informa as suas receitas com a mesma transparência e com a mesma qualidade. Estão aí as renúncias fiscais, estão aí as isenções fiscais, está aí a dívida tributária, e que o governo não tem, e em muitos casos, litiga em juízo para fins de não demonstrar. Isto não é transparente sequer aos órgãos de controle, ao Ministério Público de Contas, ao Ministério Público do Patrimônio Público e mesmo ao Tribunal de Contas do Estado. Então, na medida em que nós pegamos os 4 primeiros meses deste ano e verificamos uma arrecadação aos cofres públicos de 20 bilhões de reais, nós não entendemos esse parcelamento, esse atraso de salários necessários, e seja necessário, até porque é inconstitucional, é ilegal e tem a ver, sim, e aí tu pega muito bem, com o moral da tropa, tem a ver com uma série de condições que não nos faz não atuar, mas que sim, afeta a motivação, afeta uma série de outros valores bem importantes também no cumprimento da missão. Ô Coronel, o senhor falou que a gente não tem uma política de segurança. O senhor lembra no Estado a última vez que o senhor poderia definir que nós tivemos um secretário ou um governo que aplicou uma política bem clara, definida de segurança pública? Eu te digo assim, há um esforço muito grande por parte do governo, a gente tem um contato muito próximo com o secretário Schirmer, eu repito, com o secretário substituto também, no sentido de estabelecer uma política de segurança. Mas assim, eu quero aproveitar a tua pergunta para ampliar um pouquinho, Nando, e informar as pessoas de que não há que se falar em segurança pública com seriedade se nós não falarmos em orçamento vinculado à segurança pública, se nós não falarmos uma mudança da lógica do sistema de defesa do cidadão, e aí equivale dizer o ciclo completo de polícia, quer dizer, as pessoas não concordam mais em ter, para ter a sua demanda atendida, ter que recorrer a 2 instituições, uma que faz prevenção, a outra que faz investigação. Ninguém mais quer isso. Isso contraria os princípios constitucionais de eficiência, de economicidade, de razoabilidade, enfim. Nós, quando falamos aqui, nós pensamos Porto Alegre, mas a Guaíba alcança todo o nosso estado e nas plataformas, nas redes aí, o mundo inteiro. Quer dizer, nós temos que também nos transportar aos pequenos municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul, onde uma viatura da Brigada Militar com 2 homens tem que deslocar às vezes 40, 50, 80 quilômetros para conduzir uma ocorrência até uma delegacia de polícia. Isso não é mais aceitável, e isso é política de segurança que foge muitas vezes do governo do estado, em algumas situações como essa que eu estou colocando, e em outras não, quer dizer, depende da decisão daquele que está gerindo segurança pública. Então, estes ajustes, que são meras interpretações do texto constitucional, eu vou falar de maneira mais clara para que as pessoas que estão nos ouvindo nos entendam. Uma viatura numa situação de flagrante delito, num municípiozinho do interior onde não há uma delegacia de polícia, ter que deslocar 80 quilômetros, sendo que lá neste local nós temos um capitão da brigada, o mesmo pré-requisito de ingresso de um delegado de polícia, que é qual seja bacharel em direito, e que esta ocorrência vai ser verificada de imediato por um juízo de custódia para verificar a legalidade da prisão, para verificar a integridade do preso e outras condições. Não há razoabilidade em deslocar esses 80 quilômetros, deixar uma população, uma comunidade daquela localidade desassistida para que este deslocamento seja realizado. Por outro lado, nós sabemos que a Polícia Civil, e todos nós acompanhamos, realiza de maneira brilhante um serviço de combate ao narcotráfico, de combate ao crime organizado, e faz isso utilizando-se muitas vezes de ações de polícia ostensiva, porque estão com as viaturas caracterizadas, estão uniformizados, de colete, perfeitamente identificados como Polícia Civil, atuando sob comando, com ordem, com hierarquia, com disciplina, com pronto acatamento, com a estética militar,
e, portanto, fazendo ações de polícia ostensiva. Eu acho que isto é salutar, isto vai determinar um novo olhar sobre segurança pública, não só no Estado, mas também no país. Nós precisamos mudar o sistema de defesa do cidadão, o senhor e a senhora que estão nos ouvindo, para que haja maior efetividade no atendimento às demandas da população do Rio Grande e do Brasil. Ok. Coronel Marcelo Gomes Frota, muito obrigado pela entrevista. Grande abraço. Eu que agradeço. Obrigada. Isso, Nando, que nós não falamos, Ananda, em presídios, nós não falamos em mudança da legislação processual penal, nós não falamos na questão da separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, que foi votado hoje na Assembleia Legislativa e que deve determinar uma melhoria muito expressiva na questão do combate a incêndio, na questão da prevenção contra incêndio e também nessas ocorrências muito importantes, quais sejam do desencarceramento de pessoas presas em ferragens, em acidentes de trânsito e outras situações onde os bombeiros são demandados. Portanto, eu quero agradecer o espaço e entender que espaços de rádio aí vocês precisam bem administrar, agradecer este momento e me colocar à disposição para sempre que for necessário. Com certeza, vamos ir falando, vamos falar mais sobre esses outros temas aí que ficaram faltando hoje. Grande abraço, Coronel. Um abraço aos guaibeiros aí. Valeu. Coronel Marcelo Gomes Frota.